Presidente Lula recebe vaias e aplausos no último dia de visita a Portugal. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, vota para tornar réus mais 200 acusados de participar dos atos de 8 de janeiro. Descoberta quadrilha que fraudava e ficava com dinheiro da Previdência de pessoas mortas. Novo levantamento aponta que mais de 760 mil pessoas vivem em estado de extrema pobreza na capital paulista. Médicos ignoram lei e continuam escrevendo receitas com caligrafia difícil de decifrar. Quase 40% dos casos de doenças crônicas no Brasil não têm diagnóstico preciso. Presidente Joe Biden diz que vai concorrer à reeleição nos Estados Unidos. E um conservacionista da África do Sul desiste de manter a maior fazenda do mundo para a preservação de rinocerontes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Lula encerrou a viagem que fez a Portugal nesta terça-feira e, como último compromisso, compareceu a uma sessão solene no parlamento português. Recebeu vaias, aplausos e voltou a falar sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia. Na Assembleia Portuguesa, Lula fez um discurso onde destacou a relação histórica entre Brasil e Portugal e como o fortalecimento da democracia naquele país inspirou o enfrentamento à ditadura brasileira. Lula também fez um paralelo com a política atual e foi alvo de protestos. Parlamentares de extrema-direita vaiaram Lula, enquanto outros aplaudiram e ovacionaram o presidente brasileiro. O presidente da Assembleia Portuguesa repreendeu os parlamentares e pediu ordem na sessão. Os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia, a educação que é exigida a qualquer representante do povo português. Chega de insultos, chega de degradarem as instituições, chega de porem vergonha no nome de Portugal. O presidente Lula também falou sobre a guerra na Ucrânia, condenou a invasão russa, pediu paz e afirmou que os efeitos econômicos do conflito são sentidos por todo o mundo. Lula também defendeu uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança das Nações Unidas encontra-se praticamente paralisado. Isso ocorre porque sua composição, determinada ao fim da Segunda Guerra Mundial, 78 anos atrás, não representa a correlação de forças no mundo contemporâneo. Por isso, defendemos uma reforma que resulte na ampliação do Conselho, de maneira que todas as regiões estejam representadas de forma permanente, de modo a torná-lo mais representativo em seu processo deliberativo e mais eficaz na implementação de suas decisões. A nova etapa da viagem do presidente Lula está acontecendo na Espanha, onde falou hoje em um encontro com empresários. Ao mesmo tempo em que prometeu transformar o país em um canteiro de obras, voltou a criticar a taxa de juros do país, ao afirmar que é impossível investir onde é preciso pagar 13,75% ao ano. Lula também defendeu um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Amanhã, o presidente vai se encontrar com o rei Felipe VI e com o primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, foi hoje ao Senado participar de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos para justificar as decisões da instituição financeira. Ele defendeu a atual taxa Selic de 13,75% ao ano. Roberto Campos Neto reafirmou que o Banco Central age de forma técnica na fixação da taxa básica de juros para combater a inflação. Durante a audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado Federal, ele afirmou que a taxa básica de juros, atualmente em 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos, avançou mesmo durante o período eleitoral.
Segundo Campos Neto, se o Banco Central tivesse parado de subir os juros no ano passado, a inflação teria sido de 10% em 2022. Para definir o nível dos juros, o Banco Central se baseia no sistema de metas de inflação. Quando a inflação está alta, o BC eleva a Selic. Quando as estimativas para a inflação estão em linha com as metas, o Banco Central pode reduzir o juro básico da economia. Campos Neto disse que as ações têm mostrado bons resultados. E que está caindo a inflação, né? Então a gente entende que ter atuado antes funcionou e a gente precisa esperar para ver os próximos números e os próximos acontecimentos para ver qual é o curso de ação sempre muito técnico do Banco Central. Campos Neto falou que o movimento de juros antecipado já mostrou ser capaz de controlar a inflação. Ele citou como exemplo os anos de 2014, 15 e 16, quando o mercado internacional teve inflação alta. O mundo tem um surto inflacionário e o Brasil está com uma inflação mais baixa do que a média, o que mostra o sucesso de ter feito um movimento de juros antecipadamente, né, e ter sido capaz de controlar uma inflação que poderia ter sido muito pior. 14 pessoas foram presas pela Polícia Federal por suspeita de pertencerem a uma quadrilha que fraudava benefícios do INSS no estado do Rio de Janeiro. O grupo criava beneficiários fantasmas e até mesmo reativava cadastro de pessoas falecidas. Os valores movimentados por eles chegam aos 8 milhões de reais. Na operação foram apreendidas 3 pistolas e uma carabina, além de celulares, documentos falsos e cartões magnéticos das contas acessadas ilegalmente. Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos por mais de 100 agentes federais nas cidades de Niterói, Nova Iguaçu, Nilópolis e na própria capital fluminense. Os suspeitos estavam sendo investigados pela polícia desde 2021. Quando o Ministério da Previdência Social e da Caixa Econômica denunciaram o caso para o órgão. Com o decorrer das investigações, foram identificados indícios de que diversos benefícios previdenciários foram concedidos a pessoas fictícias ou mortas. As fraudes ocorreram em pensões por morte e no benefício de prestação continuada ao idoso hipossuficiente. Segundo os policiais, o grupo trabalhava a partir da realização de requerimentos de benefícios previdenciários em nome de pessoas fictícias, além da reativação de benefícios titularizados por pessoas já falecidas. Para isso, a quadrilha anexava junto aos processos documentos falsos, mas como se tratavam de titulares fantasmas ou falecidos, a quadrilha apenas conseguia sucesso por conta da atuação de seus integrantes, que se diziam procuradores e faziam solicitações na condição de representantes legais desses beneficiários inexistentes. Depois de terem o benefício concedido, os supostos procuradores abriam contas em bancos, retiravam os cartões magnéticos e faziam saques. Os suspeitos são acusados até mesmo de terem forjado identidades falsas para si próprios. Nas contas em nome da quadrilha, foram encontrados 4 milhões de reais. Mas existem evidências de que pelo menos 50 benefícios foram fraudados, então a quadrilha movimentou muito mais dinheiro. A polícia ainda não sabe se as fraudes também contaram com a ajuda de funcionários do INSS, mas existe a suspeita. Os criminosos responderão por organização criminosa, estelionato previdenciário, falsidade ideológica, falsificação de documentos públicos e uso de documentos falsos. Somadas, as penas podem chegar a 31 anos e 8 meses de reclusão. O Ministério da Justiça autorizou o apoio da Força Nacional de Segurança Pública para ações na terra indígena Alto Rio Guamá, no estado do Pará. A portaria foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e publicada hoje no Diário Oficial da União. Na terra indígena, a Força Nacional vai atuar durante 90 dias para preservar a ordem pública e realizar a proteção das pessoas e do patrimônio no local. E a Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira 8 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio de bens, para combater o comércio de ouro extraído ilegalmente da terra indígena Yanomami, em Roraima.
Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram depois que o Exército prendeu garimpeiros que realizavam atividades ilegais nas terras indígenas em 2020. Eles foram conduzidos à PF, onde confessaram para quem vendia o ouro. O inquérito apontou que o grupo teria movimentado mais de 30 milhões de reais em 4 anos e através de empresas de fachada ou com atividades regulares sem relação com a mineração. Recebiam valores de diversos estados do país. De acordo com as investigações, para não levantar suspeitas, os envolvidos sacavam grandes valores de forma fracionada. Os mandados da Operação Ponte de Ouro foram expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Justiça Federal em Roraima. A presença do garimpo ilegal no território Yanomami causa múltiplos impactos na vida social dos indígenas. A crise humanitária é mais visível no estado de saúde delicado, especialmente de crianças e idosos, como visto nas últimas semanas, mas alcança ainda dimensões culturais dos povos indígenas. Após os casos trágicos envolvendo instituições de ensino brasileiras nas últimas semanas, um site que se moldava como rede social era, na verdade, uma rede de incentivo de massacres em escolas e até mesmo exaltação do supremacista alemão, idealizador do nazismo, Adolf Hitler. Algo que víamos apenas à distância, ocorrendo nos Estados Unidos com mais frequência desde o início do século XXI, agora parece estar cada vez mais presente. Os ataques cruéis em escolas começaram a surgir e despertar não só em pais e alunos, mas também nos governos um receio sem precedentes. Com o sinal de alerta ligado e investigações acima do assunto, um dos blogs do jornal Folha de São Paulo, chamado #, teve acesso a um site, onde incentivadores de massacres em escolas exaltam Hitler, debocham da polícia e têm aberto vaquinhas para financiar ataques a instituições de ensino. No site, aberto no dia 12 de abril, os usuários publicam imagens com símbolos nazistas e culpam o bullying pelos ataques recentes em escolas. Dentro do site, o blog encontrou 3 campanhas abertas para financiamento de ataques com fotos de escolas na descrição. O mais impressionante é que em uma delas já obteve R$ 160 em doações. Procurado, o diretor das postagens da plataforma, que se identifica como Rodrigues Paco, afirmou que os termos de uso não estabelecem coisas como ameaças ou violências e que, além de tudo, não é responsabilidade da rede tomar qualquer atitude em relação a esse tipo de conteúdo. A explicação de Paco é que a plataforma tem como foco a liberdade de expressão e cabe aos usuários o uso responsável e adequado. Dessa forma, o site pede para que os usuários usem o VPN, ou seja, uma forma de camuflar o seu IP, que é um endereço exclusivo que identifica um dispositivo na internet ou em uma rede local. Mas antes que a plataforma seja usada de uma maneira mais expressiva pelo público, o site já está sendo monitorado pela polícia e pela justiça. Questionado sobre a rede, o Ministério da Justiça disse que o monitoramento das polícias é sigiloso para melhor resultado das investigações. Por questões de segurança, o nome do site e da rede social não será divulgado. Além disso, já está fora do ar. E o que muitas crianças precisam em um momento como o atual é a ajuda de psicólogos. Mas o número destes profissionais nas escolas do país é muito baixo em relação à quantidade de alunos. O dado faz parte de um estudo feito pelo jornal O Globo. Um levantamento feito com base no censo escolar de 2022 mostra que o número de psicólogos nas escolas brasileiras corresponde a apenas 0,05% do total de estudantes matriculados.
Isso quer dizer que são cerca de 25 mil profissionais para 47 milhões e meio de alunos dos ensinos infantil, fundamental e médio do país. Se fossem distribuídos um por escola, os psicólogos contratados atenderiam apenas 13,7% das pouco mais de 178 mil unidades de ensino. A gente lembra aqui que a contratação desses profissionais passou a ser uma necessidade ainda mais urgente após 2 ataques a escolas em um intervalo de apenas 9 dias, entre o final de março e o começo de abril. Um deles aqui em São Paulo, quando uma professora morreu e outras 3 pessoas ficaram feridas, e outro em Blumenau, Santa Catarina, onde 4 crianças foram mortas. A legislação brasileira obriga a oferta de profissionais de psicologia e também de serviço social nas escolas da rede básica do país desde 2019. Só que as contratações só aconteceram 2 anos mais tarde e a implementação por estados e municípios um pouco depois, no começo de 2022. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje mais 200 acusados de envolvimento nos ataques do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos que apuram os atos de 8 de janeiro, foi o primeiro a votar e aceitou a denúncia da Procuradoria-Geral da República para tornar réus mais 200 acusados de participação nos atos violentos de 8 de janeiro. A Procuradoria-Geral da República enviou as denúncias ao Supremo e agora os ministros analisam se acatam ou não o pedido para transformar os investigados em réus. As denúncias da PGR tratam de 2 inquéritos. Um investiga os executores materiais dos crimes cometidos em 8 de janeiro. Os denunciados podem responder por associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. O outro inquérito apura os autores intelectuais e as pessoas que instigaram os atos. Neste caso, a acusação é por incitação ao crime e associação criminosa. O julgamento virtual para analisar as denúncias começou nesta terça-feira e precisa ser concluído até o dia 2. Este é o segundo julgamento onde o Supremo analisa as denúncias da Procuradoria-Geral da República contra os acusados de envolvimento nos crimes de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas aqui em Brasília. A PGR já apresentou mais de 1.300 denúncias e os ministros estão analisando as acusações em blocos. Esta semana, as 100 primeiras denúncias foram aceitas. Com essa decisão, os investigados passaram à condição de réus e os processos terão seguimento, com a coleta de provas, depoimentos de testemunhas e manifestação das defesas. Depois, o Supremo realizará um novo julgamento para decidir se os réus serão condenados ou absolvidos. A Câmara dos Deputados aprovou na noite de hoje o requerimento de urgência do projeto de lei das fake news. O objetivo é estabelecer regras para evitar a disseminação de informações falsas nas redes sociais. Agora o projeto terá tramitação acelerada, podendo ser votado diretamente no plenário, sem a necessidade de passar por comissões. A previsão é a de que a votação aconteça já na próxima terça-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a CPI das invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra deve ser instalada nesta semana. Somente em abril deste ano, o movimento invadiu ao menos 11 locais. A Frente Parlamentar da Agropecuária pressiona para que a investigação ocorra contra as ações recentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Após a convenção do Republicanos, Arthur Lira contou um pouco sobre a expectativa. Nós esperamos que, se houver a instalação, que ela cumpra o papel dela. Há muita expectativa com relação a ela e que ela cumpra o papel e se investigar realmente o que houve para que a gente possa trabalhar com ela funcionando, né? O CPI é um instrumento geralmente de minorias. Se ela acontecer, ela aconteça, mas o que nós vamos prezar
pela continuidade da pauta. Entre os alvos das ações dos militantes em diversos estados estão fazendas, propriedades, áreas públicas e órgãos, como prédios da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O INCRA informou que houve 30 ocupações até o dia 20 de abril, porém no domingo o movimento entrou em mais 3 fazendas. A maioria já foi desmobilizada após negociações com o governo federal. O pedido de abertura da CPI foi protocolado no dia 15 de março na Câmara dos Deputados, com 172 assinaturas. A bancada ruralista, composta por 347 parlamentares, também quer acelerar a tramitação na Câmara dos Deputados e no Senado de 4 projetos de lei que têm o objetivo de barrar a ocupação de terras por movimentos sociais. O governo arrecadou 171 bilhões de reais em impostos no mês de março. Com isso, fechou o primeiro trimestre do ano com 581 bilhões de reais. Com a alta de quase 0,5%, foi o melhor resultado do período desde que a Receita Federal começou a medir nos últimos 23 anos. O imposto de renda, como sempre, puxou a fila da arrecadação dos tributos federais. O painel do impostômetro localizado na região central da capital de São Paulo deve atingir amanhã R$1 trilhão. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Este é o montante pago pelos contribuintes brasileiros aos governos federal, estadual e municipal desde o início do ano. Na conta entre impostos, taxas e contribuições, incluindo juros, multas e correção monetária. O resultado será registrado com 7 dias de antecedência na comparação com 2022. A explicação para isso acontecer, segundo a Associação Comercial, é por conta do aumento da inflação. Parte dos impostos incide sobre os preços dos produtos. Ainda de acordo com a Associação Comercial de São Paulo, a carga tributária de impostos tem um impacto direto na vida das pessoas, pois é a partir desses valores que o governo consegue investir em áreas importantes, como saúde, educação, segurança pública e infraestrutura. E com a proximidade do Dia das Mães, época em que o comércio ganha fôlego, a arrecadação tributária deve ter números expressivos. De São Paulo, Leonardo Félix. As contas externas do Brasil tiveram um saldo positivo de 286 milhões de dólares no mês passado. Desde junho de 2022, o resultado era sempre negativo. Nos últimos 12 meses, a conta está no vermelho em mais de 52 bilhões de dólares. Segundo o Banco Central, o que impede que a situação fique pior é a balança comercial. No mercado financeiro, os investidores ficaram atentos na audiência do presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, no Senado e na decisão de juros nos Estados Unidos. Fatores que fizeram o dólar fechar em alta, de 0,46%, cotado a R$ 5,06 na venda. Já a Bolsa fechou em queda, de 0,70%, aos 103.220 pontos. As vendas do varejo caíram 0,1% em fevereiro, o que é considerado estabilidade. O que ajudou a evitar uma queda foi a indústria de medicamentos e perfumaria. Em comparação com o mesmo mês do ano passado, o IBGE revelou uma alta de 1%. No índice divulgado hoje, não são considerados os resultados da construção, veículos e o setor atacadista de alimentos. A cidade de São Paulo apresentou aumento no número de famílias vivendo na extrema pobreza. No segundo semestre do ano passado, passou a ser de mais de 760 mil pessoas, segundo dados do Cadastro Único da Prefeitura, que é usado para o pagamento de programas sociais na capital paulista. Em julho de 2022, o número de famílias nessa situação era de 690.933. Em agosto, saltou para 704.073 e fechou o ano com 760.386 famílias que vivem com renda per capita mensal de até R$ 109. Já até março deste ano, o número de famílias nesta situação ultrapassava 792 mil. Em comparação com os 3 primeiros meses de 2022, a quantidade de famílias aumentou 20,8%.
Segundo a Prefeitura da capital paulista, entre as pessoas cadastradas no CadÚnico referentes ao mês de fevereiro, 49.562 têm a marcação em situação de rua. Mas do total, só 34.700 estão com cadastro atualizado, podendo os demais estarem em favelas, casebres, cortiços e etc. Segundo dados da Secretaria Municipal da Fazenda, em fevereiro deste ano, a gestão do prefeito Ricardo Nunes, do MDB, atingiu mais um recorde de caixa com cerca de 34 bilhões e 900 milhões de reais. Recursos que, segundo a Prefeitura, refletem o bom momento da economia paulistana, após a queda nos indicadores econômicos causados pela pandemia e não significam falta de empenho da gestão municipal no enfrentamento aos problemas da cidade, mas que não existem garantias que o cenário econômico positivo da cidade seguirá indefinidamente sem sobressaltos, o que exige dos gestores públicos prudência para evitar ações que gerem problemas futuros nas contas da Prefeitura. Informou ainda que a administração municipal tem realizado esforços continuados para melhorar a qualidade dos serviços públicos ofertados à população e para enfrentar os desafios agravados pela pandemia do atendimento à população, especialmente a parcela em situação de maior vulnerabilidade social. Vale ressaltar que o CadÚnico é a porta de entrada para diversos programas de benefícios, como o Auxílio Brasil, Prestação Continuada, Bolsa do Povo e o Vale Gás, por exemplo. Ele precisa estar atualizado para que a população mais vulnerável tenha direito a receber os recursos. Brasileiros e paraguaios que utilizam a energia elétrica da usina de Itaipu terão que pagar 2 bilhões e 300 milhões de reais a mais na conta de luz este ano. Isso porque as despesas de exploração subiram no ano passado, mas não foram repassadas. E são os brasileiros que vão ter que pagar a maior parte dos atrasados. Acontece que, pelo acordo de Itaipu, o consumo do nosso país é superior a 80% de toda a energia gerada. E o que sobra dos paraguaios, ainda somos obrigados a comprar. E veja a seguir, o presidente Joe Biden diz que vai concorrer à reeleição nos Estados Unidos. E veja também, quase 40% dos casos de doenças crônicas no Brasil não têm diagnóstico preciso. As dores crônicas sem diagnóstico precisam, as dores crônicas sem diagnóstico preciso já atingem 37% da população brasileira. E cada vez mais, as pessoas que convivem diariamente com problemas que podem ser tratados podem optar por modernas técnicas de fisioterapia. Enxaqueca, escoliose, hérnia de disco, torções. Muitas são as dores que atingem o ser humano ao longo da vida. Todo mundo conhece alguém que já sofreu ou padece de alguns desses males. Dados da Sociedade Brasileira de Estudos da Dor revelam que ao menos 60 milhões de pessoas relatam sentir dor de forma crônica, como a popular dor nas costas, responsável por mais de 10% dos afastamentos do trabalho e pedidos de entrada no benefício do INSS. A Organização Mundial da Saúde indica que 80% dos adultos irão sofrer pelo menos uma crise aguda de dor nas costas durante a vida. O tratamento pode ser um desafio. Muitas vezes o paciente passa anos em busca de medicamentos e soluções até descobrir a causa do problema. Eu conversei com duas pessoas de uma mesma família da Zona Leste de São Paulo, que convivem diariamente com dores crônicas. Elas compartilharam as suas experiências, dificuldades e rotinas com as quais são obrigadas a conviver em função das limitações impostas pelos males que sofrem. A Marilise enfrenta a enxaqueca e a fibromialgia há alguns anos, o que prejudica as atividades de seu dia a dia. Faz 5 anos, que eu fui me deparando com essas dores. Começou no ombro esquerdo,
começou a atingir os meus cotovelos. Eu punha a mão e ia sentir aquele dolorido. Então eu comecei a tomar analgésico, né? E foi o que foi amenizando, não tirando a dor. O que eu fiz? Eu falei, não está normal, porque o que acontecia? Eu já não estava conseguindo fazer meus trabalhos direito, a minha memória começou a falhar, né? O cansaço estampado no meu rosto, mesmo eu indo dormir, eu ia dormir cansada, acordava cansada. Enxaqueca é desde os meus 20 anos. Eu fiz tudo quanto é tipo de exame. Eu fiz densitometria óssea, eu fiz eletroencefalograma, eu fiz de tudo. Era de ficar assim uma semana deitada na cama, com aquelas viseiras nos meus olhos. Eu não conseguia comer. Para minimizar as dores que sente, a Marilise já criou ao longo dos anos uma rotina. Sentar, relaxar um pouco, entendeu? E para depois dar continuidade. Já o Pedro Vitor, genro da Marilise, sofre com disfunção temporomandibular, ou simplesmente DTM, que ele mesmo explica o que é. A DTM, né, que é a disfunção temporomandibular, é um problema que dá numa articulação chamada articulação temporomandibular, que é uma articulação bem pequenininha, que fica mais ou menos aqui, ela é responsável pelo esse movimento de abrir e fechar a boca. Em dor eu convivo, acho que desde os 10 anos de idade, mas eu só fui descobrir a existência dessa articulação faz pouco tempo, cerca de 5, 6 anos. Eu passei por vários profissionais, desde clínico geral até neurologista, enfim. Eu só consegui uma solução mesmo quando eu passei, pelo incrível que pareça, no dentista. Com o tempo, o Pedro Vitor também desenvolveu técnicas para tentar diminuir os efeitos negativos da DTM. Ela chega do nada. Às vezes eu posso estar falando, sentir um estalo e a dor começa a doer, já começa a ficar aguda. O que eu faço é parar tudo que eu estou fazendo, pegar uma bolsa de água quente, tomar um analgésico e esperar ela passar. Tanto a Marilise quanto o Pedro Vitor só conseguiram um pouco de alívio com a ajuda dos médicos. Uma especialista explica as origens das dores crônicas. Que eu sinto a semana inteira, que eu sinto o mês inteiro, ou que ela vai intensificando em alguns momentos, né? Tipo, ela acaba piorando, intensificando, e começa a ter uso de automedicação, sem ter ninguém prescrevendo algo, e a pessoa mascara aquela dor, e aí ela aparece de novo, e às vezes ela aparece numa intensidade maior, e aí ficar mascarando ela acaba sendo bem complicado. Valquíria Fernandes faz um alerta para o impacto econômico das dores crônicas no mundo corporativo. A dor crônica, ela pode sim afastar uma pessoa do trabalho, vai depender muito da função ocupacional dessa pessoa, o que ela realmente trabalha, se exige determinado movimento e que gerou, que está cometido por essa dor crônica. E por isso que é importante a gente focar muito em prevenção de dores crônicas. A fisioterapeuta fala de algumas medidas preventivas para diminuir os sintomas das dores crônicas. Ter um sono de qualidade. Então, não adianta ser um sono só em quantidade, tem que ser um sono de qualidade. Então, a gente tem que dormir no mínimo de 7 a 8 horas por noite. O sedentarismo é uma coisa que a gente não pode aceitar uma pessoa não fazer exercício hoje. Todas as pesquisas no mundo hoje para dores crônicas provam que a pessoa precisa fazer um exercício. Alimentação. Alimentação é uma questão de ter bons hábitos, de cuidar realmente, de evitar alimentos que podem gerar uma inflamação maior da mucosa do intestino, porque isso altera a imunidade também, e isso facilita essas dores crônicas estarem aparecendo. Então, e aí entra uma questão da saúde mental também, né? Quando a gente está falando de trabalhos que eu tenho uma intensidade de estresse muito grande, isso acaba cometendo também. O uso de drogas tem aumentado substancialmente no mundo todo e na Europa não seria diferente. A polícia espanhola revelou imagens do primeiro submarino de cocaína detido no país. 20 metros de comprimento, feito de fibra de vidro e de construção artesanal. Essas são as atribuições do primeiro narco-submarino apreendido na Espanha com 3 toneladas de cocaína. Sua rota, conforme explicado pela polícia espanhola, era esperada, mas mesmo assim espantosa. O veículo era utilizado para levar a droga da América do Sul até o continente europeu. Segundo a investigação espanhola, a tripulação do submarino consistia de 2 primos equatorianos e um ex-pugilista espanhol que saíram do Brasil para começar sua viagem, inicialmente pelo rio Amazonas. Eles carregavam barras energéticas, latas de sardinhas e sacos plásticos que usavam como toalete. Isso era tudo o que eles tinham,
Além, claro, de 3 toneladas de cocaína, avaliadas em mais de 150 milhões de dólares, cerca de 750 milhões de reais. A embarcação saiu em sua jornada em 2019, mas após problemas e um rastreio das forças policiais, o submarino submergiu perto da costa da Galícia, na Espanha. Os homens foram capturados e levados para a prisão. Atualmente, a embarcação faz parte da história da luta contra o tráfico internacional de drogas. Ela é mantida como um troféu no estacionamento da Academia Espanhola de Polícia, em Ávila. Os investigadores acreditam que centenas de submarinos artesanais como este tenham sido lançados em direção à Europa, já que o velho continente é o segundo maior mercado de cocaína do mundo, depois dos Estados Unidos. E o problema desse tipo de droga parece aumentar a cada dia. De acordo com a Agência de Combate às Drogas das Nações Unidas, a produção de cocaína aumentou em 1/3 entre os anos de 2020 e 2021, o que representa um recorde de alta e o maior aumento de um ano para o outro desde 2016. Segundo a ONU, depois do sucesso na proliferação da droga no continente europeu, as gangues internacionais que agem em parceria logo estarão se ramificando para a Ásia e a África, na busca de riquezas ilimitadas. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou hoje que será candidato à reeleição em 2024 e até iniciou uma nova campanha pela Casa Branca. Ele vem sendo questionado principalmente pela idade, já que teria 86 anos no final de um eventual segundo mandato. Biden postou a mensagem sobre a candidatura, dizendo que era momento de defender a democracia e as liberdades fundamentais. Ele também disse que a reeleição permitiria concluir o trabalho à frente do governo americano. Biden concorre à indicação do Partido Democrata sem nenhum adversário real, após vitórias legislativas e grandes embates internacionais em seus primeiros anos no cargo. Em seguida ao anúncio, o Partido Republicano criticou Biden. A líder da legenda, Ronna McDaniel, ressaltou que o presidente estava tão desconectado da realidade que achava que merecia mais 4 anos no poder, quando tudo o que fazia era criar uma crise atrás de outra. Uma pesquisa divulgada pela rede NBC no fim de semana mostrou que 70% dos americanos, incluindo 51% dos democratas, consideravam que Biden não deveria ser candidato. A identificação de um aquecimento rápido e recente dos oceanos do mundo tem deixado os cientistas preocupados. Eles não entendem exatamente por que isso está acontecendo. De acordo com o estudo divulgado este mês, eles temem que, combinado com outros eventos climáticos, a temperatura mundial possa atingir um novo patamar preocupante até o fim do próximo ano. Oceanos mais quentes podem provocar a morte da vida marinha, levar às condições climáticas mais extremas, elevar o nível do mar e reduzir a absorção de gases de efeito estufa, que aquece o planeta. Nos últimos 15 anos, o calor acumulado na Terra aumentou em 50%, com a maior parte do excesso indo para os oceanos. Isso tem apresentado consequências. A temperatura geral dos oceanos atingiu um novo recorde em abril deste ano. Em março, as temperaturas da superfície do mar na costa leste da América do Norte chegaram a ser 13,8 graus Celsius, mais altas do que a média de 30 anos entre 1981 e 2011. E a seguir, médicos ignoram lei e continuam escrevendo receitas com caligrafia difícil de decifrar. E ainda, um conservacionista da África do Sul desiste de manter a maior fazenda do mundo para a preservação de rinocerontes. A Conmebol anunciou que vai apoiar a candidatura do Brasil para sediar a Copa do Mundo de Futebol Feminino em 2027. O anúncio foi feito em entrevista coletiva pelo presidente da instituição, Alejandro Domingues, com a participação da ministra dos Esportes, Ana Moser. Segundo Alejandro, se o Brasil ganhar o direito de sediar a competição, estará sendo feita justiça, uma vez que até agora nenhum país sul-americano recebeu o Mundial. E a ministra Ana Moser destacou a importância do futebol na busca pela igualdade de gênero
e ao combate à discriminação. O Ministério Público de Barcelona, na Espanha, rejeitou o pedido da defesa e manteve a prisão do ex-jogador Daniel Alves. Os advogados queriam que ele respondesse em liberdade ao processo em que é acusado de abuso sexual dentro de uma boate em dezembro do ano passado. Mas, segundo o Ministério Público, é preciso evitar o risco de Daniel Alves fugir do país, onde está preso desde o dia 20 de janeiro. O ex-jogador brasileiro já apresentou 5 versões diferentes sobre o que aconteceu naquele dia. Após 30 anos de investimentos e de luta contra a caça furtiva, o conservacionista sul-americano John Hume jogou a toalha e colocou em leilão a maior fazenda de rinocerontes do mundo. Gastei minhas economias, passei 30 anos investindo nessa população de rinocerontes e agora acabei ficando sem dinheiro. O empresário, que construiu seu patrimônio no setor de turismo, comprou o primeiro exemplar ao se aposentar. Agora, ele possui mais de 2.000 rinocerontes brancos do sul e 8.000 hectares de terra. John acredita que gastou 150 milhões de dólares no projeto e espera que outra pessoa continue com a fazenda. We have a very good breeding record and we have a very good protection record. Temos um histórico muito bom de criação e proteção, então alguém pode continuar fazendo isso e expandir para mais e mais rinocerontes. Alguém poderia fazer isso com muita facilidade. Minha preocupação é que, infelizmente, no mercado negro, um chifre de rinoceronte morto ainda vale mais do que um rinoceronte vivo. Isso me preocupa muito. No mercado clandestino, os chifres podem custar até $60 mil o quilo. Apesar de reprimir a caça furtiva em parques nacionais, quase 450 rinocerontes foram mortos na África do Sul no ano passado, um pouco menos do que em 2021. O lance inicial pela fazenda, que será leiloada a partir de 26 de abril, será de $10 milhões. Fatores como idade, condições socioeconômicas e falta de atividade física podem estar ligados à obesidade no país. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, de cada 10 brasileiros, 6 estão com sobrepeso. A pesquisa mais recente da FGV realizou uma projeção sobre a evolução da obesidade no país. E foi constatado que, caso a doença permaneça com a taxa de crescimento atual, vai atingir 24,5% da população em 2030. Nesse cenário, algumas parcelas da sociedade são mais vulneráveis. Utilizando dados da Pesquisa Nacional em Saúde e da Pesquisa de Orçamentos Familiares, apesar de associarem a obesidade ao consumo de determinados alimentos, a pesquisa indicou esse fator como pouco relevante, mas que o estilo de vida, modo de trabalho e o local onde mora aumentam a probabilidade de excesso de peso. Por exemplo, foi constatado que há um desequilíbrio entre consumo e gasto calórico nas populações de baixa renda, já que alguns motivos apontam para uma vulnerabilidade maior nessa parcela da sociedade, com acesso a alimentos mais baratos e pobres em nutrientes com alta densidade calórica. Ao mesmo tempo em que a baixa escolaridade limita também o acesso a informações nutricionais, impactando nos hábitos alimentares dessa população. Com relação à obesidade infantil, ela está bastante associada à prevalência da doença ao longo de toda a vida de uma pessoa. Há indícios de que os hormônios presentes no leite materno contribuem para a saciedade do bebê, e que essa pode ser uma estratégia para diminuir riscos de doenças crônicas, como a própria obesidade. Ou seja, a interrupção precoce do aleitamento materno e o modo de vida associado a meios de transportes, somado a um elevado viés de sedentarismo, são algumas das causas multidimensionais que contribuem para a obesidade infantil. Outro fator que pode ser apontado para o desenvolvimento de uma doença crônica é o envelhecimento. Porém, uma vez que a doença é estabelecida na juventude, fica muito difícil reverter o quadro até a vida adulta. O estudo ainda apontou uma maior prevalência da obesidade entre mulheres, apesar da prevalência de sobrepeso ser maior entre os homens. Porém, a FGV destaca que entre mulheres não costuma ser tão grande quanto em homens, já que o aumento de peso no público masculino é ligado à região do abdômen e à possibilidade de doenças cardiovasculares.
Por isso, existem outros fatores que podem também estar relacionados à obesidade, como hipertensão, diabetes e colesterol alto, por exemplo, que podem ser 2 vezes maior em pessoas obesas. Além de doenças respiratórias, como asma ou bronquite, e condições relacionadas à mobilidade, como artrite e problemas na coluna ou nas costas. Para minimizar esse cenário, a FGV apontou que o consumo de leguminosas, como feijão e ervilha, e de oleaginosas, como amendoim e castanhas, está associado a menores chances de ganho de peso. A ingestão do clássico arroz e feijão não traz riscos. Já o churrasco está associado a efeitos gritantes para o excesso de peso e a obesidade, principalmente quando ligado à falta de prática de exercícios e ao consumo de bebida alcoólica. A artrite tem como característica um processo inflamatório que pode atingir uma ou mais articulações do corpo. Apesar de existir mais de um tipo, a mais comum, chamada reumatoide, causa inchaço e dor. Uma das principais queixas para quem já passou dos 50 anos. O passar dos anos pode vir acompanhado de dores em tarefas que antes eram fáceis de executar. Correr, jogar bola, agachar. Movimentos que podem deixar partes do corpo doloridas por dias. Tempo suficiente para acender o alerta de um diagnóstico considerado até comum por muitas pessoas, como se fosse inevitável, o que é discordado por especialistas de fisiologia dos Estados Unidos. Eles caracterizam a artrite como um termo que abrange mais de 100 tipos de condições inflamatórias das articulações, cada uma das quais pode surgir por razões diferentes, sendo que muitas delas pouco têm a ver com a idade da pessoa, diferente da artrose, que é o desgaste da cartilagem articular e alterações ósseas. No caso da artrite, ela é mais comum entre pessoas que têm histórico familiar ou que apresentam determinadas condições crônicas, como obesidade, doença cardíaca ou diabetes. No estudo feito pela Escola de Medicina da Universidade da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, para algumas pessoas, a dor nas juntas limita sua atividade física à medida que envelhecem. Mas em outras, a dor pode nem existir. Por isso, cada pessoa precisa desenvolver seu próprio plano para se conservar saudável e funcional com a ajuda do seu médico. Para a maioria das pessoas, a prevenção da artrite na terceira idade deve começar a ser feita muitos anos antes dela virar um problema. Ou seja, durante a prática de esportes ou exercícios físicos, por exemplo, caso alguma lesão aconteça, deve ser cuidada adequadamente para se recuperar e evitar sequelas. Foi apontado que fortalecer músculos como o quadríceps e os grupos de músculos que envolvem a região posterior da coxa e do quadril ajuda a dar suporte às articulações, que de alguma forma podem sofrer impactos constantes. Caso a pessoa não seja adepta da prática regular de exercícios, a melhor maneira de reduzir o risco de desenvolver artrite a longo prazo é encontrar maneiras de ter um estilo de vida ativo e saudável. A letra ilegível de médicos nas receitas é uma reclamação antiga de pacientes. Embora exista uma lei que exige a informatização da prescrição, muitos profissionais ignoram e a confusão se estende até os atendimentos nas farmácias. 65 anos e um monte de remédio para tomar. Seu Juarez sente muitas dores no mesmo lugar onde já fez uma cirurgia anteriormente. O que o senhor tem? Hérnia inguinal. Comprar o medicamento até que não seria problema para o aposentado se ele conseguisse, ao menos, entender o que está escrito em algumas receitas médicas. Ele tenta decifrar. Cineliona. Eu também tento. Não sei também. Pergunto se ele não reparou na escrita do médico antes de deixar a unidade de saúde. Eu fiquei 3 horas no posto esperando. Eu cheguei lá 2 e pouquinho, depois saí lá 6h30. Eu já estava estressado. Aí saí do posto, botei ela dentro do bolso e vim embora. Seu Juarez conta que já foi a 4 farmácias, mas ninguém conseguiu entender os nomes dos medicamentos ilegíveis. Mas prejudicado, com certeza.
E se eu sou prejudicado, eu tenho certeza que muitas outras pessoas também estão sendo prejudicadas. Nossa equipe resolveu fazer igual ao seu Juarez. Buscamos ajuda numa farmácia. Mostrei a foto da receita para a atendente e veja só a cara dela. Geralmente a gente tem outros métodos, né? A gente tem vários farmacêuticos, a gente procura uma ajuda. A essa altura você já percebeu o tamanho da dificuldade. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Medicina, a escrita sem abreviações e de forma legível é prevista em lei. Existe uma lei que preconiza que as receitas têm que ser emitidas de forma legível, inclusive sendo impressas, né? O Código de Ética Médica assegura que o paciente tem de ter direito a uma receita legível. O médico não pode prescrever de forma que o paciente não entenda. E o que fazer se alguém quiser reclamar ou denunciar um caso igual ao do seu Juarez? O Conselho Regional de Farmácia, ele tem uma plataforma que ele notifica o CRM quando essas receitas são ilegíveis e chegam a uma farmácia, eles encaminham em forma de denúncia ao CRM. Aí o CRM toma as providências. Terezinha de Amorim Campos, mãe do líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo, o pastor Jaime de Amorim Campos, foi promovida para a glória eterna nesta madrugada aos 93 anos. Foi ela responsável pela conversão e transformação na vida do filho, dando início ao grande ministério que o pastor Jaime tem hoje. O olhar meigo e sereno na foto chama atenção logo de cara, além da grande semelhança com o filho. Terezinha de Amorim Campos, ou Dona Terezinha, a mãe do pastor Jaime, partiu para a eternidade nesta madrugada. Ela tinha 93 anos e foi a grande responsável pela conversão e o início do ministério do filho. Nascida no Rio de Janeiro, Dona Terezinha teve 7 filhos ao longo da vida. 4 estão vivos. Com o pastor Jaime, ela viu de perto a mudança que Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Na década de 80, ela procurou uma igreja evangélica para pedir a cura do filho, que sofria com o alcoolismo. Essas imagens são de um programa novela da vida real, que conta essa história. Tem ali, ó, uma funerária. Era uma funerária, agora é uns pastores que rezam. Ela nem falou hora. Tem os pastores lá que rezam, que dá óleo, que dá azeite. Vai lá que tu vai se dar bem. Aí, na época, era um missionário. Ainda era novinho, né? Aí conversei com ele, com outros pastores e tudo, me atenderam muito bem. Chorando, eu falei, ó, vou perder meu filho. Aí, seu filho bebe? Eu digo, ele não bebe, ele come com farinha. Aí comecei a fazer as campanhas, né? Fui fazendo, botava azeite, fazia... Ele ficava desconfiado, né? Ele ficava, o que tá botando aí? Aí eu já botava no feijão, sal, tudo direitinho. E as orações daquela mãe desesperada foram ouvidas. Logo depois, o filho se converteu e virou o pastor Jaime, dando início ao seu grande ministério em todo o Brasil. Atualmente, ele é o líder estadual da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo. E tudo começou pelo amor dela, Dona Terezinha. E uma frase da Bíblia pode definir o caminho percorrido por uma mulher tão forte como Dona Terezinha. Combati o bom combate. Posso perdoar, porque de Deus temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta terça-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.